Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. Vamos de imediato conferir os tópicos das principais notícias. Orçamento Geral do Estado em debate na especialidade. Está criada uma equipa para trabalhar na implementação da taxa audiovisual. Na página internacional, Irão prendeu 2 vedetas e 10 fuzileiros dos Estados Unidos da América. Bem-vindos, passamos agora ao desenvolvimento. Depois da aprovação na Generalidade, o Orçamento Geral do Estado para o presente ano económico e financeiro e as grandes opções do plano começaram a ser discutidos esta quarta-feira na especialidade. O Ministro das Finanças da Administração Pública considera que pela primeira vez o OGE é discutido na ótica da política orçamental. Em sede da terceira Comissão Especializada da Assembleia Nacional, responsável pelo Orçamento, Finanças e Administração Pública, foi concluída a discussão relativa à área institucional, nomeadamente da Presidência da República, Gabinete do Primeiro-Ministro, Ministérios da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Negócios Estrangeiros e Comunidades, Defesa e do Mar, Justiça e Direitos Humanos e da Administração Interna. Pela primeira vez, eu vi o orçamento sendo discutido na ótica de política orçamental e não em detalhes de verbas ou afetação de verbas, mas sim em termos de política, e política que tem sua expressão no orçamento. E os deputados têm levantado questões de fundo que permitem, dentro da verba alocada, o Ministério, o Governo, fazer melhores opções, portanto, ou corrigir em função das opções que tem no seu orçamento. Portanto, acho que esse tipo de discussão vale a pena ter e penso que isso já mostra um caminho que durante esses 3 dias teremos discussão de coisas muito valiosas para a melhoria do orçamento. O hábito de se fazer a discussão do orçamento por verbas na ótica do ministro deve ficar para o passado. Mas não é isso que faz o orçamento, não é isso que determina a política orçamental, porque, como sabe, o próprio governo tem uma prerrogativa que, no momento da execução, ele pode fazer a afetação em função do seu programa. Portanto, essa discussão que está sendo feita aqui e é de congratular, e os deputados têm demonstrado essa maturidade em relação à discussão orçamental, por isso me agrada bastante. Estimado em 170 milhões de dólares, o OGE 2016 é financiado em cerca de 90% pela ajuda externa. Daí que o Ministério dos Negócios Estrangeiros traçou para este ano uma diplomacia mais atuante. Iremos à conquista dos novos espaços geopolíticos e económicos internacionais. Nessa perspectiva, gostaríamos de dizer que o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, sob a orientação, portanto, do Governo no seu conjunto, pensa ao longo de 2016 abrir novas frentes. Tivemos uma conquista. Esta conquista traduziu-se na inclusão da República Democrática de São Tomé e Príncipe na lista dos países que passarão a beneficiar da ajuda da Malásia. E neste momento temos aqui o diretor do Gabinete de Gestão de Projetos da Malásia, que trabalha com o Governo na perspectiva de, a partir deste ano 2016, São Tomé e Príncipe passar a beneficiar do apoio deste país asiático. A discussão na especialidade do OGE 2016 e das grandes opções do plano está agendada para 3 dias. A terceira Comissão Especializada da Assembleia Nacional caracteriza de proveitoso este primeiro dia. Houve uma colaboração naquilo uma colaboração por parte dos ministros que cá estiveram, também a colaboração dos deputados de diferentes bancadas. Portanto, a avaliação é positiva? É positiva, podemos dizer, de acordo com aquilo que foi programado. Os trabalhos correram
bem. Esta quinta-feira, a discussão centra-se na área social com os Ministérios da Saúde, da Educação, Cultura e Ciência, da Juventude e Desporto e do Emprego e Assuntos Sociais. Está criada uma equipa para trabalhar na implementação da taxa audiovisual. O assunto foi abordado hoje durante os trabalhos da discussão na especialidade do OGE 2016 e das grandes opções do plano. Segundo o Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, a bola neste momento está do lado do Sindicato de Jornalistas e dos órgãos da comunicação social. Sim, são, portanto, representantes, digamos, da tutela, particularmente o diretor da rádio, o diretor da televisão e o meu próprio diretor do gabinete, para, portanto, operacionalizarem esse processo, porque foi adotado, mas, a título de exemplo, eu diria, portanto, pôs-se sob a incumbência da EMAI a cobrança, mas isso tem custos para a EMAI, e o decreto não diz qual é a parte da EMAI. Então é preciso negociar com a EMAI, e eu sei que esse processo já iniciou, ainda não está concluído, mas esse processo já teve seu início. É preciso saber qual é a parte da EMAI. Mas não é só a parte da EMAI. Diz-se que a taxa é audiovisual, é preciso saber qual é a parte da televisão, qual é a parte da própria rádio. Por isso, a comissão em que estão os sindicatos de jornalistas, representantes da rádio e da televisão e, digamos, representantes do Ministério, portanto, estão a trabalhar nesses aspectos, digamos, práticos de operacionalização desse processo, porque a norma foi uma norma mais ou menos genérica, que procede à criação da taxa, a sua cobrança, mas é preciso operacionalizar esses pequenos aspectos. E a comissão está criada. E eu devo dizer aqui que, a pedido da própria comissão, bastariam 15 dias para apresentarem o trabalho, para discutirem, digamos, com a tutela e, eventualmente, uma aprovação do Conselho de Ministros, e nós continuamos a aguardar que esse trabalho, portanto, nos chegue. Portanto, para dizer que, neste momento, a bola está do lado do Sindicato dos Jornalistas, bem como dos órgãos de comunicação social. O turismo tem tido ganhos significativos com a medida do governo de isentar vistos aos cidadãos da União Europeia, dos Estados Unidos da América, da CPLP, que vêm ao país para um período máximo de 15 dias, disse hoje o Ministro das Finanças e da Administração Pública, Américo Ramos, quando questionado no Parlamento sobre o impacto da medida. Para um país potencialmente turístico, qualquer país potencialmente turístico, que tem a vocação de receber pessoas para visitar esse país, a facilitação da acessibilidade a esse país é uma das condições sine qua non para o desenvolvimento dessa atividade. Isso é elementar. Se me perguntar por que o governo decidiu assim, nós diríamos galinha ou ovo. Não é? É elementar, e toda a gente tem essa consciência, que facilitação de acesso permitirá um aumento do fluxo de turistas. Isso é elementar. Agora, se me perguntar se nós tínhamos que taxar depois, que é para ver como é que vai correr, depois liberalizar, eu acho que portanto, estaríamos a outro nível de discussões. Mas eu acho que temos dados palpáveis, sem recorrer a estudos, portanto, amostras muitas vezes permitem-nos tirar certas conclusões antes de nós irmos a detalhe dos estudos. Aumento de frequências de voos entre a Europa e São Tomé e Príncipe é notável, com passageiros. Aumento de visitas de turistas regionais a São Tomé e Príncipe é outra referência. Por isso, acho que, para além de mostrarmos aqui os elementos referentes ao aumento das receitas turísticas, nós podemos
tirar conclusões rápidas de que essa medida do governo veio aumentar, sim, o fluxo de turista para o país. O ministro da Defesa e do Mar, Carlos Toque, pronunciou-se hoje pela primeira vez sobre a situação operacional da lancha de patrulha adquirida pelo 15º Governo Constitucional. O problema é delicado porque, na ótica do ministro, a compra não foi séria e responsável foi durante os trabalhos de hoje na Assembleia Nacional. Então, 15º Governo fez uma compra de uma lancha, o qual custou ao Estado santomense 2 bilhões 200, se a mente não me falha, 248 milhões de dólares. 2 bilhões 248 mil dólares, perdão. Essa adjudicação foi uma adjudicação direta por ser algo militar e nós achamos que este valor foi muito elevado. Eu pessoalmente tive a oportunidade de estar no Brasil e participar numa feira de todos os materiais militares. Não quero ser exagerado, mas com 2 milhões de dólares poderíamos adquirir 2 ou 3 barcos desse. Isto eu pessoalmente tive oportunidade. Mas o problema não está aí. O problema para nós, tudo bem, comprou-se, o valor, se é um valor elevado, mas que as coisas viessem como devia ser. Fosse uma compra mais séria e responsável. O barco está cá, chegou a Santo Tomé no mês de junho. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 meses. E veio acompanhado de um instrutor. A primeira coisa que eu pedi ao instrutor é que nós fizéssemos uma viagem a Príncipe para ver, testar o barco, ver a capacidade, a autonomia do barco e tudo mais. O senhor sempre negou que não faria isso, que só faria depois de assinarmos a recepção do barco. Então, eu disse, então façamos uma volta à ilha para ver o que se podia. A conclusão que se chegou, o barco não tem estabilidade. 1. 2. O barco diz no manual que ela tem capacidade de, em termos de velocidade, 24 nós. Mas quando ela apanha aquela vaza grande das ondas, ela reduz até 18. Quer dizer que ela não consegue combater o mar. E há uns dias atrás eu quis perseguir um barco que estava aí a 50 milhas, porque estava parado a pescar ali nas nossas águas. Quando os homens regressaram, disseram-nos: se continuarmos com esse barco, vamos morrer todos. Aquilo foi, pensaram que o barco tombava. E nós temos aqui 2 lanchas, uma americana e uma brasileira. Elas navegam normalmente sem problema. É que a cinta chega a roçar na água. Os homens passaram mal por isso. E então, passado alguns dias, porque o barco está cá há meses, começamos a ver água a entrar o barco.
E pronto. É este o motivo que nós entendemos que é preciso averiguar isto como deve ser, porque custou ao Estado santomense muito dinheiro, e não só este pagamento foi um pagamento direto, sem a tal garantia que se faz em qualquer tipo de contrato. Por isso nós estamos a encetar contato com a empresa, porque a empresa é de direito santomense, mas não tem cá nenhuma sede, não tem nenhuma representação aqui, nós não sabemos a quem contactar, por isso custa-nos às vezes, mas estamos a trabalhar no assunto para ver se conseguiremos trazer o mediador do contrato, porque fala-se de o Estado assinou contrato com uma empresa, Blue Sky World Limitada, e procuramos, dizem que ela está aí na zona de Conceição, mas procurou-se por todo o canto, não se conseguiu localizar a sede do coisa. E quem nós contactamos? Falamos com um mediador. A extração abusiva de areia foi uma das questões levantadas durante a discussão na especialidade do OGE 2016 do Ministério da Defesa e do Mar. Segundo o ministro Carlos Toque, o problema é preocupante e o incidente resultante desta prática, que culminou com a morte do indivíduo, está a ser resolvido em sede própria. Nós temos agentes fiscalizadores em todas as praias do país, a nível de todos os distritos. É que os prevaricadores procuram quando esses homens não estão para prevaricar. Quer dizer que o problema de furto de areia hoje é um problema grave. Grave ao ponto de culminar com o incidente que nós tivemos. Dizer à senhora deputada que a questão do incidente que envolveu as Forças Armadas, essa questão já passou o nosso âmbito. Nós fizemos os nossos trabalhos e entendemos por bem remeter a questão à instituição própria, que é o Ministério Público, para que elas possam fazer a sua averiguação e para haver, pronto, se for necessário condenar, mas quero dizer que, não obstante isso, os nossos envolvidos no caso estão sendo sancionados, estão detidos no comando do quartel, aguardando as decisões. Nós fazemos do nosso lado, temos o Tribunal Militar para julgar esses casos e condenar esses casos. Só que nós, conforme a uma parte civil, porque ela chegou a ir, já entendemos nós afastarmos essa responsabilidade aguardando. Portanto, essa questão não vou pronunciar porque ela encontra num foro próprio. O ministro da Administração Interna desmentiu hoje rumores postos a circular, segundo as quais alguns carros bombeiros adquiridos pelo governo estão avariados. Arlindo Ramos aproveitou a ocasião para anunciar a distribuição das referidas viaturas de combate ao incêndio pelos distritos. Novas saíram de fábrica diretamente para Santo Meio e Príncipe. E essas viaturas serão colocadas em diferentes pontos críticos do nosso país. Em Santo Tomé vamos colocar no distrito de Mesós 2 viaturas, sendo uma com capacidade acima de 15 mil litros e outra com capacidade de 8 mil litros. Na região autónoma do Príncipe vamos colocar uma viatura com capacidade de 8 mil litros e no distrito de Água Grande 3 viaturas com capacidade de 15, 8 e de 4 mil litros para locais de difícil acesso. Portanto, é nesta base que nós estamos a trabalhar e para além das viaturas nós temos
Hoje temos já equipamentos para combate de vários tipos de incêndios, portanto, desde provocado por produtos químicos, ou por corte-circuito, ou por incêndios normais. Por ausência de infraestruturas em alguns distritos, portanto, principalmente Santana e Guadalupe, o capital do distrito de Cantagalo e o capital do distrito de Lobata, o que nós decidimos é ter corpos móveis de bombeiro, um carro de emergência que estará estacionado tanto na cidade de Santana e outro segundo carro na cidade de Guadalupe, para, em caso da primeira intervenção, esses carros que estão lá fazem a primeira intervenção, mas depois são chamados carros com maior capacidade, que estarão nos quartéis de Mesoche e de Água Grande. Em relação a Lembá e Cauê, particularmente Lembá, vou falar de Lembá. Lembá, nós quando entramos, Lembá havia recebido um carro de bombeiro de oferta que estava em Algures. E nós conseguimos localizar o carro e levamos para a recuperação na CIM, recuperamos esse carro e colocamos na Câmara Distrital de Lembá. Mas Lembá tem uma outra vantagem. Há uma grande empresa sediada em Neves que tem 2 carros de bombeiros novos. Bem, esses carros, por falta de pessoal, não têm estado a prestar serviço. Bem, o que nós estamos a fazer é com a empresa tentar ter um protocolo de cooperação em que nós iremos colocar, porque a Câmara também tem um pessoal formado, colocar esse pessoal à disposição dessa empresa para poder usar os carros em caso de incêndios naquele distrito. O Governo lançou hoje a primeira pedra para a construção de 6 blocos de casas geminadas na comunidade de Ubobudo. A obra, financiada pela República da China Taiwan, está orçada em cerca de 3 mil milhões de dólares e será executada em 90 dias. É neste local onde será erguida as casas geminadas para 12 famílias que neste momento ainda vivem nesta habitação do tempo colonial sem as mínimas condições. O lançamento da primeira pedra foi feito pelo titular da Agricultura e Desenvolvimento Rural, autarca de Cantagalo e o embaixador da China Taiwan. Priorizamos este grupo de família que cá está, para darmos estas habitações, porque sabemos que em condições que habitam cá poderá trazer algum perigo. Esse é o motivo que selecionamos os residentes e hoje estamos a fazer o lançamento desta obra. Mas para informar que a política do governo não é construir casas e conceder aos habitantes, mas sim melhorar as condições de vida dos residentes, particularmente os agricultores. É extremamente gratificante para a Câmara receber naturalmente esta obra e ajudar naquilo que é possível para garantir a materialização deste projeto. A obra é financiada pela República de China Taiwan em cerca de 3 mil milhões de dólares e inscrita no Orçamento Geral do Estado do ano passado. Não dá para fazer ano passado, mas estou muito alegre para participar desta cerimônia, porque na 2016, essa é a primeira obra que eu participo, né? É. E é muito importante também? Sim, também é muito importante, porque no meu país a gente tem uma expressão, quem tem lugar para morar, quem tem vontade para trabalhar, e eu acho que